Feliz, né, por estarmos mais uma vez aqui, glória a Deus. No estudo a gente vai estranhar bastante, né? Porque está acostumado a ficar mais perto, mais junto, e agora estamos longe. Aleluia. Amém? Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficarei em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Ficará em pé porque o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse texto é complexo e simples ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que é estar aqui na tua casa, podemos louvar o teu nome, podemos te bendizer, Senhor. Pai amado, queremos aprender a tua palavra, venha nos ensinar, venha nos revelar a tua palavra, venha nos revelar a tua vontade, Senhor. Queremos desfrutar da tua bondade, do teu amor, Senhor. Queremos desfrutar da tua presença nesta noite, neste lugar. Venha nos abençoar com a tua palavra, venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Queremos novamente, Senhor, te agradecer pelo privilégio que é estar aqui, Senhor, junto com a tua igreja, com o teu povo, adorar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado por este ambiente, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, e te pedimos, Senhor, venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é simples, né? Que a gente lê, a gente já entende o que está falando, mas ao mesmo tempo é complexo, porque quando eu olho para esse texto, Paulo vem falar de quem é fraco e de quem é forte, de comer e não comer, de quem se abstém, quem acha que não deve comer determinada coisa e quem acha que pode comer tudo. E nesse contexto da palavra de Deus, a gente fica pensando que Paulo está sendo bem brando nesse assunto, que ele está tentando fazer com que a igreja se una, que a igreja se compreenda, que as pessoas se aceitem. Mas nessa questão a gente tem que parar para pensar o seguinte, que tem coisas que são imorais, coisas que são morais e coisas que são amoral. As imorais é aquela que não é permitido desde sempre. Por exemplo, a embriaguez, o entorpecimento, desde sempre é algo que a Bíblia proíbe. Então isso é algo imoral. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que você não pode se embriagar. E o que é moral? É moral desde sempre. O que é correto é você viver corretamente diante de Deus, é você respeitar a mulher do próximo, é você respeitar pai e mãe. Isso faz parte da moral, é você não pegar aquilo que não é teu. E o que é a moral? É aquilo que
é neutro. Por exemplo, essa questão que Paulo está falando sobre a comida é algo neutro, é algo que não afeta se você come ou não come, mas Paulo está dizendo que existe dois tipos de gente: o que come de tudo e que é forte. É forte não no sentido de que porque eu como de tudo eu sou forte, eu vou ser gordo daí, né? Quem come de tudo é considerado forte por Paulo. E aquele que não come de tudo, porque a sua consciência faz com que ele ache que aquilo é pecado, é considerado como fraco. E Paulo vai trazer essa conciliação, mas eu quero que você abra lá, deixa eu anotar aqui na minha mão, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Versículo 8, capítulo 8, versículo 4, diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer meu irmão tropeçar. É forte, né? Aqui Paulo vem com algo mais forte, e aqui ele está falando do sacrifício a ídolo, está falando de uma comida que era preparada para o ídolo. Então, se eu, considerando-me forte, como, mas se o meu irmão fraco vê eu comendo, ele vai ficar escandalizado. E por causa desse escandalizamento dele, ele pode deixar de frequentar o culto, pode deixar de adorar a Deus, pode deixar de servir ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é que nós precisamos ter esse cuidado de não fazer aquilo que escandaliza o próximo. E é interessante, irmãos, que Paulo fala aqui de um jeito forte, mas também conciliando a ideia de unidade da igreja. Agora em Colossenses, capítulo 2, Paulo também vai falar sobre isso. Capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, que nos perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém nos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Então, os
os dias, as festividades, as comidas, aquilo que o povo judeu fazia era algo que apontava para aquilo que Cristo veio cumprir. E eu sempre costumo dizer que Jesus Cristo cumpriu toda a lei, cumpriu todas as escrituras, tudo apontava para Ele, e nele se cumpriu todas as coisas. Por exemplo, o dia de sábado. O dia de sábado foi instituído por causa do homem, não é verdade? Porque o homem precisa de um dia para descansar. Mas quando vem Jesus, Ele vem e nos chama, Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então Jesus cumpre-se como o sábado para nós. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Nele nós encontramos o descanso. Então tudo se cumpriu em Cristo. Então tudo que estava na velha aliança, as celebrações, as festas, era uma sombra daquilo que viria e o que Jesus cumpriria. E em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 10, abre lá, Hebreus capítulo 10, no versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E é o que está escrito no versículo 14 de Colossenses, capítulo 2, que Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Jesus cumpriu todas as coisas. Então, a nossa vida hoje não consiste em atividades religiosas, consiste sim em uma vida de adoração ao Senhor Jesus. Gálatas agora, irmãos. Hoje nós vamos viajar dentro da Escritura. Capítulo 4. Gálatas, deixa eu ver aqui. Versículo 9. Versículo 8 diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Que Paulo está dizendo aos Gálatas que era uma igreja nova, uma igreja em ascensão, e que os judeus, muitos judeus estavam entrando para a igreja, e esses judeus estavam trazendo junto com a sua entrada para a igreja os dogmas, os dias de festa, a circuncisão, e trazendo tudo isso. Se você não guardar tal dia, você não vai para o céu. E com isso eles estavam fazendo o quê? Anulando o sacrifício de Cristo. É o que Pedro vai dizer, se eu não me engano, em 1 Pedro, que às vezes as pessoas têm anulado a graça de Deus, tentando cumprir regras e mandamentos que não são de Deus. Por obras, irmãos, nós não somos salvos, nós somos salvos pela graça da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. E quando Paulo está falando isso, ele está exortando a igreja da Galácia, porque eles estavam aceitando novamente as doutrinas. Você não pode comer tal coisa, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você não vai para o céu. Se você não circuncidar, você não vai para o céu. E é interessante que, se a gente for pensar no tempo que se chama hoje, a gente, como religiosos que somos, às vezes a gente acaba pegando alguma coisa e querendo trazer para o nosso tempo, não é verdade? E se nós formos olhar, e eu quero que você abra lá, só para ficar bem claro isso, que nós não somos judeus. Você não é judeu, tá, irmão? Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Eu acho que é Atos capítulo 18. Capítulo 19 diz assim, de Atos 15: portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes: se abstenham da comida contaminada pelos ídolos,
da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós somos gentios. E o que se pede de um gentio? Se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, que é o quê? Algo que é oferecido a um ídolo. Dia de fulano de tal, vai ter lá a festa do fulano de tal. Você vai lá e vai comer? Não. Abstenham-se da comida sacrificada ao ídolo. Abstenham-se da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado. São 4 coisas que nós precisamos nos abster, e isso tudo depois a palavra vai falar, da embriaguez, de outras coisas. Mas quando a igreja começou, a carta foi colocada bem simples para que as pessoas que se convertiam entendessem. Então o que acontecia com os colossenses, com o povo da Galácia? Eles recebiam os judeus, e os judeus começavam a trazer de novo os dogmas da velha aliança, e eles começaram a cumprir, guardar o sábado, se abster de determinadas comidas, fazer festas judaicas. E na verdade, irmãos, é fácil para a gente voltar para a lei, é fácil para nós voltarmos para os dogmas. Por quê? Porque o nosso sentimento religioso, a nossa índole religiosa é o quê? Eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Não é verdade? Eu preciso me mover, eu preciso me privar de alguma coisa. Isso é impregnado no ser humano. A religiosidade está impregnada. A religião que mais cresce no mundo hoje é o Islã. E eles chegam a se explodir para poder agradar a Allah. Então você imagina como que esse sentimento religioso está preso em nós. Então Paulo vinha sempre nas suas cartas tentando revelar isso para que as pessoas não voltassem de novo à prática da velha aliança, buscando o que? Fazer para agradar a Deus. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos a partir da graça não é para ser salvo, é por gratidão ao que Deus já fez por nós. Tudo que vem depois da cruz eu faço. Se eu venho na igreja aprender a palavra, é porque eu faço isso entendendo que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para me dar salvação. Por isso eu estou aqui nesta noite, por gratidão ao que Ele fez. E quando nós lemos esse texto de Romanos 14, ele vai falar do fraco na fé e do forte. Ele vai falar que na igreja de Roma tinha pessoas que eram fracas, tinha pessoas que eram fortes. E ele está orientando aqui, a palavra de Romanos 14 é para quem? Para os fortes na fé, para que eles entendam e aprendam a abraçar aquele que é fraco. E em nenhum momento, irmãos, vai dizer aqui, você que é forte, chame a atenção do fraco. Não está dizendo aqui, você que é forte, você precisa pôr na cabeça do fraco que ele precisa parar com determinada comida. Não, que ele pode comer. Não, porque aquilo está nele. Aquilo está nele. E não é você falando que vai fazer com que ele mude. Às vezes o Espírito Santo pode transformar e pode tornar ele uma pessoa mais forte. Mas aqui a fraqueza, irmãos, era do fato de que se o pastor James come de tudo, come até sushi, né? Eu não como, porque ele comeu, eu vou ficar escandalizado, vou falar, não mais com o James, porque ele come peixe cru, gente, né? Isso me escandaliza. Então eu sou fraco e ele é forte, ele tem que ser forte para comer aquilo lá, né? Entendeu? É disso que eu estou falando, tá vendo? Eu desprezo ele porque ele come, e ele me despreza porque eu não como. Aí nós não conseguimos conviver por causa do quê? Por causa de um simples gosto, por causa de um simples entendimento. Eu achar que já inventaram fogo e que o negócio tem que ser cozido, não muda o fato de que ele acha que pode comer cru, não é verdade? Então, irmãos, Paulo está tentando fazer com que a igreja entenda, a igreja de Roma, que eles podem conviver bem, apesar das diferenças.
Mas como eu disse, não é diferença de imoralidade, não é diferença de coisas imorais, é só comida. Então, o que Paulo está escrevendo? Que não é para nós julgar não é para nós julgarmos quem come, quem não come, não é? Se nós julgamos o próximo, nós já estamos ferindo a vontade de Deus. Se eu falar assim, pastor James, pelo amor de Deus, você não pode comer isso aí. E se de fato eu me escandalizasse com o pastor James comendo, nós vemos lá em 1 Coríntios que ele precisaria parar de comer, pelo menos na minha frente. Está vendo como que relacionamento de igreja é parecido com um relacionamento de casal? Tem coisa que a esposa fazia quando ela casou e que ela deixou de fazer por causa do marido. Tem coisa que o marido fazia quando casou e que deixou de fazer por causa da esposa. Para conviver bem, para ter harmonia, para poder o relacionamento seguir adiante. Porque senão não dá certo, não é verdade? Então, às vezes nós precisamos abrir mão de uma opinião. Não só tem a ver com comida, mas tem a ver com entendimento. Às vezes eu preciso abrir mão de ter razão. No casamento, o homem tem que abrir mão de ter razão sempre, né? Porque ele nunca tem razão, a mulher que sempre tem, né? Pelo menos na cabeça delas. Então, se você não entender isso, que ela tem razão, ou que às vezes você vai ter que abrir mão de ter razão, você não vai conviver bem. Mesma coisa é a igreja, irmãos. Se a gente viver um acusando o outro o tempo todo, não tem igreja que permanece, não tem igreja que caminha, não tem igreja que vai para frente, não tem como. Então a comunhão é importante, e para a comunhão existir nós precisamos perder a razão às vezes. Não tem razão. Eu estou certo. Quem está sempre certo? Levanta a mão. A gente, na cabeça da gente está sempre certo. Mas o farol com certeza vai achar que a Suzy não está sempre certa. E provavelmente ela não está sempre certa. Não é verdade? Só que ela reconhecer isso já é uma outra história. Assim a gente vai precisando aprender a conviver. Então, se a gente ficar um julgando o outro, nós não vamos viver bem juntos. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, apesar de, Paulo está dizendo assim, você precisa cuidar com o que você come, para não escandalizar o fraco. O fraco, você precisa, se ligar aí que uma hora você vai ter que ficar forte também. Mas, independentemente de ser o fraco ou ser o forte, os dois vão prestar conta de si. Então, o tratamento de Deus na comunhão é ensinamento. Nós aprendemos junto para aprender a viver junto, para um dia chegar na eternidade. Mas o julgamento que vai existir vai ser individual. Então cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu vivi a vida do meu jeito, do jeito que eu queria. Vai prestar conta porque você viveu do jeito que queria. E você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus espera de nós, espera de você. Então você vai prestar conta a Deus disso também. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não pôr obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se você considerar que é impuro, na tua cabeça você considera, para você vai ser impuro. Se eu não considero, e você considerando, não come, e vê eu comendo, se escandaliza, eu não como perto de você. Para quê? Para que você não desista, não desanime, não volte para trás, não retroceda. Porque se eu fizer, eu estou colocando pedra de tropeço. É por si mesmo impuro, não para quem assim o considere. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Pensa, irmãos, que as pessoas brigavam por causa de comida na igreja de Roma. Olha o
tempo que Paulo gastou escrevendo para falar por causa da comida, que as pessoas se escandalizavam. Não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aí a gente fala, né? Porque comer e beber é bom, né? Mas é gozo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ser agradável a Deus, irmãos, é a nossa tarefa. E se eu sou agradável a Deus, eu me torno aprovado pelos homens. Porque, irmãos, tem uma frase que diz assim: aquilo que você não quer para você, não faz para os outros. Ou o jeito que você quer ser tratado, você trate os outros. Mas se você parar para pensar, isso tudo está baseado no meu egoísmo. Não é verdade? O jeito que eu quero ser tratado, eu vou tratar o irmão de outro. Mas tudo porque o fim sou eu. Então, se eu quero ser tratado bem, irmão de outro, eu vou te tratar bem. Mas não é porque eu quero te tratar bem porque eu amo você, mas é porque eu quero que você me trate bem. Como que isso é interessante e relacionamento baseia-se nisso. Mas servir a Deus é diferente. Nós precisamos o quê? Ser agradável a Deus. Então eu não faço aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu faço aquilo que eu quero que o meu Deus se agrade. Aí sim, quando eu sou agradável a Deus, eu sou aceito pelos homens. Aí o tratamento muda, porque daí não é eu mais o centro é Deus. Já não é mais por causa do meu egoísmo, é porque Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque os dois mandamentos que a palavra de Deus se resume ame ao seu Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como você mesmo. Então, no fim, você é beneficiado, mas não porque você quer ser beneficiado, mas porque você quer ser agradável a Deus. Como que a palavra de Deus é linda, né? Eu começo a meditar nessas questões e de que como que o mundo influencia a gente a ser egoísta. Se você for olhar, nós vivemos um mundo de egoísmo, de busca pelo prazer, de busca pelo benefício próprio. Mas o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Como que eu sirvo a Cristo? Num reino de justiça, num reino de paz, num reino de alegria no Espírito Santo. Aí eu sou agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado. Se comer porque não... Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, seja qual for o seu modo de crer, que isso permaneça entre você e Deus. Irmãos, eu acredito que na igreja de Corinto, de Roma, estava acontecendo assim,
eu não como tal coisa, eu não bebo vinho, eu não faço. Aí eu não faço e eu me torno alguém que acha que sou mais forte ou mais importante porque eu evito tal coisa, então eu posso apontar o dedo para aquele que não evita. Eu acredito que a igreja estava vivendo um tempo desse tipo, de pessoas que ou faziam e falavam assim: não, eu faço porque eu posso fazer, mas você é fraco e não faz porque você é fraco e não tem fé. Então ficavam um apontando o dedo para o outro e por fim não se davam bem. O que acontece hoje? Nós vivemos um tempo de muitas denominações evangélicas, principalmente. E por que é difícil haver comunhão? Por quê? Porque eu acho que o que eu faço, o jeito que eu faço está certo e o jeito que os outros fazem está errado. Então essa carta de Paulo aos Romanos serve muito para nós hoje, para que nós venhamos entender que Cristo morreu pelos outros também. Cristo morreu por nós, mas morreu pelos outros, que às vezes tem algum entendimento diferente, que se abstém de certas coisas, mas que Cristo morreu por eles também. Então esse entendimento, irmãos, precisa estar tatuado em nós, que o nosso Senhor morreu por todos. E o que nós precisamos entender é que se não fere os princípios do Evangelho, amém, a prática deles é lícita, porque faz eles e Deus. O erro está no quê? Em eu fazer e exigir que você faça. Se você não faz, você não é de Deus. Esse é o grande problema. Então nós precisamos pedir sabedoria para Deus para conviver bem, em paz e harmonia, não só entre nós, mas entre as igrejas co-irmãs, porque isso é muito importante para o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem é dias, mas é gozo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Coloque-se de pé. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Que o nosso Senhor Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa esclarecer a nossa mente, que nós venhamos às vezes abrir mão de ter razão para conviver bem, para viver em paz, que o Espírito Santo possa nos revelar a vontade de Deus e que nós venhamos ser agradável a Deus e ser aceito diante dos homens. Que essa palavra, irmãos, venha gerar harmonia em nossos corações e paz uns com os outros. Que nós nunca venhamos servir de pedra de tropeço para ninguém. Que nós venhamos entender a vontade de Deus e o poder de Deus sobre todos aqueles no qual Jesus Cristo morreu para salvar também. E que o Espírito Santo, irmãos, venha estar sempre diante de nós, e nós venhamos ter esse entendimento, e nós venhamos ter a mente esclarecida, a mente de Cristo, para que nós possamos viver em paz, viver agradando a Deus e ter um compromisso com a comunidade no qual nós estamos e cuidar uns dos outros, abraçar aquele que às vezes pensa diferente, mas que o Espírito Santo é quem conduz, o Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem muda os corações, o Espírito Santo é quem nos molda cada dia, e nós possamos cada dia mais ter um coração sensível, um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa nos transformar, que Ele possa nos guiar e que nós possamos viver debaixo do amor de Deus, debaixo da paz de Deus, debaixo do poder da cruz do Cristo que ressuscitou e que está à destra do Pai que intercede por nós, e que esse reino no qual nós estamos inseridos por Ele, por essa cruz, por essa glória, por essa graça, venha agir no nosso meio, que nós venhamos trabalhar em prol desse reino, para a glória de Deus, em gratidão a Deus, porque Ele que faz todas as coisas, Ele que comprou todas as coisas, é Ele que estabeleceu todas as coisas, é a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós devemos gratidão, é só a Ele que nós devemos adorar, é só a Ele que nós devemos exaltar, e tudo que fizermos, nós possamos fazer por fé, porque aquilo que fazemos sem fé é pecado.
pecado. Pai amado, eu te louvo, Senhor, te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Muito obrigado por teu amor, muito obrigado por tua fidelidade, obrigado por tua palavra, Senhor. Ajude-nos a entender, ajude-nos a aplicar a tua palavra e que nós venhamos viver em paz, conviver bem, em comunhão, Pai amado, sem acusar, sem apontar o dedo, mas glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, viver em unidade, Senhor, e que nós possamos aprender isso com o teu Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, dê-nos, Senhor, espírito de moderação, que nós possamos ser uma igreja equilibrada, Pai, em nome de Jesus, e que vive debaixo do teu evangelho, que não perde tempo com coisas, Senhor meu Deus, que não faz parte do teu evangelho. Ajude-nos, Senhor, e abençoe-nos para a glória do teu nome,